Boa noite, irmãos. A gente ainda chega lá. A gente ainda chega lá. A gente precisa entender o que Deus tem na minha vida, na sua vida, no caminhar, para a gente conseguir fazer essa declaração, para a gente conseguir chegar a esse nível de declaração. O interessante é que o texto que a gente lê, ele fala exatamente disso. Não vou ler Abacuque para vocês de novo, porque a gente leu Abacuque umas 5 vezes. Mas a gente precisa entender Abacuque e o contexto que o profeta fala. No primeiro capítulo de Abacuque, no segundo capítulo de Abacuque, ele pergunta, Senhor, por quê? Por que as coisas dão errado para mim e por que as coisas dão errado para os outros? Por que os caras que mentem, os caras que roubam, os caras que trapaceiam, os caras que andam de maneira torta, as coisas dão certo para ele, por que as coisas dão errado para mim? Por que as coisas funcionam assim? Abacuque, nesse momento, ele está fazendo algumas perguntas para Deus, até ele chegar a esse momento. Até ele chegar a esse momento de escrever esse hino de louvor a Deus e chegar a essa conclusão maravilhosa nessas palavras, nessas estrofes desse hino que dura pela eternidade e ecoa pela eternidade, ele passou, como eu e você, por alguns porquês. Ele fala para Deus, Deus, por quê? Por que as coisas, parece que os homens que erram, parece que aquelas pessoas que andam em descaminho, as coisas funcionam? Isso seria uma pergunta ou seria uma afirmação? O meu jardim não está florescendo, isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Se é uma pergunta, por que o meu jardim não está florescendo, existe uma causa raiz, existe alguma coisa que está acontecendo, que está motivando. Se é uma afirmativa, eu estou dizendo que o meu jardim não está florescendo, ponto. Da mesma maneira, leva a gente para um desvio de propósito. De qualquer maneira, a gente vai para um desvio de propósito. O meu jardim ele foi plantado para florescer. A minha família ela foi montada por Deus, criada por Deus, feita por Deus, estabelecida por Deus, porque ela tem que ser uma família abençoadora. Ela tem que florescer. É para isso que Deus construiu eu e você, para a honra e para a glória do nome dEle. Se as coisas não estão caminhando, existe um desvio de propósito. Existe alguma coisa que não está dando certo. A gente não sabe o que está acontecendo, se são questões culturais, ambientais, o que está havendo, mas alguma coisa não está certo. E a pergunta do profeta é esse, Senhor, por que aqueles que andam em descaminho, eles progridem, eles se dão bem, e como Deus que tu é, tu não faz nada? O que está acontecendo? Eu vou subir numa torre, daí de cima eu vou tentar entender, olhar com a tua visão e ver o que está acontecendo. Irmãos, quantos Abacuques têm surgido no meio da nossa igreja? Quantos Abacuques têm surgido hoje no nosso Brasil? Quanto mais as coisas parecem que estão dando errado, mais errado elas caminham. E Abacuque diz, olha, eles jogam um anzol e o anzol deles, com aquele anzol, ele pega todo o alimento para eles e os outros continuam sem nada. E nós, os que somos retos, somos bons, somos seus, continuamos sem nada. E ainda não está bom, eles jogam uma rede, passam um arrasto e levam todos os peixes, porque eles querem tudo, é só para eles. E por que tu, Senhor, daí de cima, não faz nada? Por quê? Por quê? Por quê? E Abacuque ele começa a fazer essa série de perguntas, porque são perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia. Senhor, o que eu estou vendo no meu país, o que eu estou vendo no meu mundo, o que eu estou vendo na minha igreja, o que eu estou vendo acontecer na minha vizinhança, Senhor, tu não toma nenhuma atitude, nada acontece para mudar e as coisas só acontecem de errado na minha vida e parece que o mundo, quanto mais errado, mais acerta. Mas as coisas funcionam, quanto mais ricos, mais poderosos e ricos ficarão e se tornarão, e nada acontece. Por quê?
Talvez o porquê, um dos porquês, seja olhar para os outros. Ao invés de olhar para mim mesmo, o problema do meu relacionamento com Deus e o problema de não enxergar as flores no meu jardim seja exatamente porque eu não estou olhando para Ele. Seja porque eu estou olhando para os outros. Por que que a namorada do outro é mais bonita do que a minha? Por que que a esposa do outro ela parece ser mais educada que a minha? Por que que o marido da outra ele parece ser mais elegante, mais cortês do que o meu? Por que o carro dele é mais bonito do que o meu? Por que que a casa é melhor? Por que que os filhos são mais educados do que os meus? Por que que o quintal do vizinho, a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a minha? É a pergunta que Abacuque está fazendo. Por que que dá tudo certo para os outros, dá tudo errado para mim? O que está havendo? Se existe um propósito nessa questão, a causa, a razão, ela precisa ser encontrada para ser reparada. A gente precisa encontrar a causa, a gente precisa descobrir onde as coisas estão dando errado para a gente poder consertar. Primeiro, como Deus inspira o coração de Alessandra, ela fala assim, olha, me traz a memória. É o primeiro passo, me traz a memória. Me traz a memória como eu e você éramos nos nossos primeiros dias. Como era o nosso relacionamento quando nós começamos? O que deteriorou durante esse tempo? Por que nós perdemos a pegada? O que está havendo? O que foi? O que está atrapalhando o nosso relacionamento? E a Alessandra fala, olha para o passado, presta atenção, se liga, olha lá para o passado, traz para a memória. E traz para a memória como Abacuque traz para a memória, que quando ele está olhando para o povo saindo do Egito, ele fala, Deus, no capítulo 3, você é aquele que por onde passa, te seguem todos os poderes da terra, tu é capaz de destruir, traz contigo uma nuvem com trovões e relâmpagos e o mundo treme. Quando traz a memória, ele começa a entender o que aconteceu. A primeira coisa, quando a gente enxerga que existe algum problema de florescimento, a gente começa a pensar como esse jardim foi preparado. Como nós fizemos ele, como ele começou, aonde ele começa. Nós, num desses domingos, pregamos exatamente sobre isso aqui, falando sobre família, falando sobre jardins, falando sobre vinha. A gente fala que o Senhor tira as pedras, prepara a terra, bota cercas, bota a torre no meio, bota vigia, ainda assim ela produz uvas amargas, uvas ruins, azedas, que não servem para nada. E ele fala, existe um problema de propósito, existe um problema que precisa ser resolvido. Então, quando a gente começa a olhar lá para o passado e começa a enxergar, falar assim, como é que foi os meus primeiros dias? Como é que foram os nossos primeiros meses, os nossos primeiros anos de relacionamento? O que foi que mudou de lá para cá? Se você olhar direito, na verdade, não mudou nada, mas talvez tenha mudado o seu ângulo de visão. Talvez tenha mudado o seu ângulo de visão. A primeira coisa que te chama a atenção no relacionamento, ele pode não estar mais lá, e por isso a sua visão ela continua sendo obliterada pela sua vontade de ter alguma coisa diferente, de ter aquilo que não pertence a você, de ter aquilo que é do vizinho, que você acha melhor, enquanto o vizinho está olhando para o seu, está achando que é melhor também. E a gente começa a ter um problema de propósito, um desvio de propósito. E nós entendemos que para florescer precisa ser fertilizado, precisa ter irrigação, precisa ter cuidado. Não pode ser sufocado, precisa ter luz. E para chegar luz, precisa ser podado. E o interessante, irmãos, é que, como do interior, eu passei uma boa parte da minha vida cuidando de jardim, e eu odiava isso. Como moleque, era a pior coisa do mundo, porque parece que todas as plantas que minha mãe resolvia plantar, ela tinha espinho. Não sei se era de propósito, não sei se porque planta bonita tem espinho. Comigo ninguém pode, acho que não dá flor aquele negócio, né? Mas é venenoso. O troço não dá flor, mas é venenoso. Não tem espinho, mas é venenoso. E aquilo que dá flor, que é bonito, dá espinho grande. E minha mãe tinha sempre uma tarefa para mim, olha, precisa limpar o jardim, tirar as ervas daninhas. Eu nunca fui um cara
Valdiné sabe que eu sou meio estabanado, eu sou meio agitado para fazer as coisas, eu não tenho muito cuidado com aquilo que eu estou fazendo. E quando saía do outro lado, parecia que tinha brigado com o gato dos grandes, saía todo arranhado, sangrando, reclamando, xingando, cortava mais do que podava, capinava mais arrancando as plantas dela do que o mato, porque o mato não tinha espinho, pelo menos. Então a gente descobriu o seguinte: existem alguns relacionamentos que as pessoas se protegem de uma maneira tão profunda e tão grande, se resguardam de uma maneira tão profunda, que elas começam a criar espinhos e fica difícil de chegar perto. Existem alguns relacionamentos que vai criando alguns espinhozinhos que depois fica difícil de chegar perto, fica difícil de manter o jardim, fica difícil de fazer aquele negócio florescer, porque mesmo que a flor não esteja mais lá, mas o espinho está. Mesmo que não esteja mais florindo, mas os espinhos ainda estão lá. Existe um desvio sério de propósito. Porque o jardim é para embelezar. O jardim é para produzir e exalar perfume. O jardim é para ser bonito. Não é para ser um lugar de espinho, de dor e de sofrimento. O que é que a gente tem transformado os nossos relacionamentos? Como é que estão os meus relacionamentos? Relacionamentos na minha casa, relacionamento com os meus filhos, relacionamento com minha esposa, com meu marido. A gente tem tirado os espinhos. A gente tem produzido um contato mais perto, mais próximo, sem se machucar e sem machucar aquelas pessoas que a gente ama. Por que a gente se arma tanto? Por que a gente cria tantos espinhos e tanta defesa, quando, na verdade, aqueles que estão ali só querem cuidar da gente? Se as plantas pudessem imaginar isso ou enxergar isso, já que isso é da própria natureza delas, e para isso elas precisam ser modificadas, elas precisam ser transformadas, serem tratadas para produzirem mais flores e menos espinhos, isso é um processo de crescimento. Se elas entendessem naquele momento que se elas me espetassem menos, eu cuidaria melhor delas, talvez as rosas não criassem espinhos. Mas é da natureza dela, e a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que dentro dos nossos relacionamentos existem questões que precisam ser tratadas, discutidas e conversadas, e precisam ser podadas. Aquilo que não está florescendo mais, aquilo que não está servindo mais no nosso relacionamento, ele tem que ser removido. E aquilo que vai produzir, aquilo que vai trazer para a gente alegria, aquilo que vai trazer para a gente um bem-estar, aquilo tem que ser cultivado, tem que ser fertilizado, tem que ser irrigado, para que possa produzir mais. Eu estou com um problema sério lá no sítio. Eu tenho um pé de jabuticaba que eu descobri que para ele dar fruto eu tenho que podar. Mas toda vez que eu vou podar, tem uma jabuticabinha lá. E eu fico com pena de podar, porque aquela jabuticabinha não vai estar lá. Mas o problema é que aquela jabuticabinha, naquele galinho, ela não vai produzir mais do que uma. E a ideia é que produza muito. E para produzir muito, eu vou ter que entrar e tirar todos os galhos que são inúteis. No nosso relacionamento, para ele produzir, a gente tem que remover todos aqueles galinhos que são inúteis. A gente pode produzir muito mais como família, a gente pode produzir muito mais como igreja, a gente pode produzir muito mais como povo. Mas a gente precisa tirar aqueles galinhos que estão ali, não produzem, que servem apenas para consumir energia, servem apenas para atrapalhar, servem apenas para bloquear a entrada do sol. E se não entra sol, se não entra luz, nada sobrevive, ou muito pouca coisa sobrevive à falta de luz. Inclusive os nossos relacionamentos. Eles não sobrevivem à falta de luz. Se não houver luz, se não houver calor, se não houver sentimento, se não houver desejo, se não houver vontade, não tem sentimento que sobreviva. Ele vai morrer. E para isso a gente precisa cortar alguns galinhos, precisa eliminar algumas coisas que atrapalham, que impedem que a luz entre nele de maneira eficiente. Quando a gente olha para Abacuque, a gente olha para a nossa própria situação. A gente vê o mundo em caos. E quando a gente pensa, olha, todo mundo agora está trabalhando na mesma direção, todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer que acabe essa pandemia maldita para a gente voltar a se abraçar, viver como povo de Deus. E a gente descobre que aqueles que deveriam estar lá protegendo a gente,
melhorando a situação, estão enfiados num monte de falcatrua, e Abacuque fala, Senhor, e esse negócio vai até quando? Nós, os pobres, na outra ponta, nós somos aqueles que estamos sofrendo. O que tu vai fazer, Senhor? E o Senhor fala para Abacuque, escreve aí, Abacuque, ai daquele que leva para a sua casa aquilo que não precisa, está lá no capítulo 2. Ai daquele que ajunta aquilo que não vai usar, tanta gente ajuntando muito mais do que precisa, trazendo por meio dele muito mais do que precisa, querendo fazer ninho alto. E o Senhor fala assim, ai daquele, mas enquanto ai daquele, ai de mim, porque estou esperando uma ação que não acontece. Eu estou esperando uma ação que está demorando, e a minha falta de paciência, a minha falta de fazer aquilo que a gente é instruído a fazer pelo Espírito de Deus, olha para trás, traz a memória, lembra o que Deus fez por você. Calma, porque Deus vai agir no momento dele. Deus vai agir no momento dele. A gente tem que aprender a viver pela fé. A gente tem que aprender a olhar para aquilo que Deus já fez e ter a certeza de que Deus, Ele não mudou. Talvez eu tenha mudado um pouco. A idade talvez tenha me trazido um pouco mais de sabedoria, tenha me trazido um pouco mais de pé no chão, mas com isso me trouxe uma outra série de problemas. E Deus, Ele não muda, Ele não altera a maneira dele ser, pensar e agir. Talvez eu precise só um pouquinho mais de paciência. O grande problema dos espinhos é quando a gente começa a enxergar só derrotas. A gente olha para a nossa própria vida, olha, está dando tudo errado. Quando eu e você começamos a olhar só para as derrotas, a gente deixa de usufruir as bênçãos que a gente tem. Deus tem dado para nós bênçãos maravilhosas. Nós estamos aqui nessa noite, e estar nessa noite aqui é uma bênção. Quantos não estão aqui porque o cônjuge foi levado? Quantos não estão aqui porque a esposa foi levada, porque o marido foi levado, e não tem clima para estar num culto de família? Quantos não estão aqui porque estão com tanto medo de encontrar com Jesus que se recusam a sair de casa? Quantos estão aqui porque não suportaram o isolamento com a esposa e acabaram se separando? Quantos estão aqui porque não aguentaram estar sozinho por 2 anos no mesmo espaço com a família e se suicidaram e foram embora e não quero mais saber disso? Quantos perderam a esperança de vez e desistiram de tudo? Mas nós estamos aqui, estar aqui é uma bênção. Olhar e ver que os nossos filhos estão lá cuidados por Deus, saudáveis, bonitos, crescendo. Isso é a mão de Deus agindo na nossa vida. Isso é trazer à lembrança o que Deus está fazendo por mim e por você. Bastou Abacuque subir no lugar alto, olhar com a perspectiva de Deus, olhar para o mundo e conseguir perceber, olha, o meu jardim, mesmo que não florescendo, está sendo cuidado por Deus. O jardim do cara, a única coisa que tem nele que parece que é tão bonito, é comigo ninguém pode. E lá só tem veneno. E aquilo lá não serve para nada. O meu tem a possibilidade de florescer, de dar frutos, porque Deus cuida dele. O jardim deles não. O jardim deles só serve para ser queimado, como o próprio Jesus diz. Quando ele fala que não precisa separar o joio do trigo, deixa que na colheita eles serão separados. E nós não podemos querer separar o joio do trigo, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. A gente não tem essa sabedoria, o próprio julgar já nos traz todo esse problema, porque quando você começa a perguntar por quê, esse porquê mata. Esse porquê tira você do foco. Esse porquê faz com que você pare de olhar para você, para a sua realidade, porque Deus tem feito na sua vida, e você começa a olhar para o que Deus tem feito na vida dos outros. E você começa a olhar porque Deus ainda tem misericórdia de alguns que andam na contramão. E você deixa de viver a sua própria vida, você deixa de viver as bênçãos que você tem quando você coloca na sua vida somente o porquê. O contexto do livro de Abacuque parece que é a falta de ação de Deus, quando na verdade é uma oportunidade de aprender a esperar.
Não é isso? Parece que o contexto da nossa vida não é a gente questionar por que Deus faz dessa maneira, mas sim o contexto da nossa vida é por que Deus está fazendo isso? Deus está me dando uma chance de crescer, de aprender a esperar. E bonito dessa narrativa final de Abacuque é exatamente isso, é que Abacuque, lá no finalzinho, ele escreve dessa maneira: ouvindo eu. Alessandro, que bom ouvir a voz de Deus. Ouvindo eu. Quando a gente ouve Deus, a nossa perspectiva muda. Eu queria que Deus me ouvisse. Senhor, por que isso? Por que isso? Por que isso? Enquanto eu estou falando, Deus está me ouvindo. Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou reclamando, enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou olhando para essa miséria toda, Deus está me ouvindo, eu estou falando com Ele. Mas na hora que eu paro, e Abacuque diz assim: e ouvindo eu, quando eu parei de reclamar, quando eu parei de olhar, quando eu parei de questionar, e ouvi aquilo que Deus tinha para falar, olha o que ele diz assim: o meu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios e entrou podridão nos meus ossos. Eu reconheci quem eu sou. Eu reconheci quem eu sou. Eu começo a olhar para mim, agora eu vejo quem eu sou. Eu já não vejo mais quem é o meu vizinho. Eu já não vejo mais quem são os líderes do mundo e do nosso país. Eu vejo quem eu sou. Eu vejo aquele que precisa da misericórdia de Deus. E eu entendo que Deus está agindo na minha vida. E ele deixa de perguntar, e ele deixa de se questionar, e ele diz assim: o meu íntimo se comoveu, e eu parei de perguntar, e eu parei de porquê, e eu usei uma expressão que diz assim: ainda que. Eu parei com o porquê, e comecei a usar ainda que. Eu parei de questionar Deus. Eu parei de reclamar do mundo, eu parei de reclamar do vizinho, eu parei de reclamar da minha esposa, do meu filho, dos meus filhos. Eu parei de reclamar do meu marido. Porque Deus? E diz assim: ainda que tu me deste o marido que me deu, a esposa que me deu, os filhos que me deste, o emprego que me deu, a casa que eu moro, o muro da minha casa, o lugar onde vivo, o ônibus lotado que eu tenho que pegar todos os dias, ainda que isso tudo aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Isso é uma determinação, isso é uma disposição espiritual. Ainda que o mundo caia e acabe, eu vou me alegrar no Senhor. Isso eu preciso dizer para mim. Isso eu preciso dizer para mim. Quando eu paro de reclamar com Deus, quando eu paro de dizer para Deus: por que o meu jardim não está florescendo? Aí Deus vai dizer para mim o seguinte: ainda que seu jardim não floresça, ainda que você vá lá nas suas economias, e você não possa lançar mão dela, ainda que você vá lá no seu emprego, ele já não exista mais, ainda que você vá lá procurar os seus amigos, eles não podem mais te ajudar, ainda que você vá lá na igreja perguntar ao pastor se ele pode te ajudar, ainda que você procure o mundo e ele não possa ajudar, ainda assim, olha a mudança de estado de espírito de Abacuque, essa precisa ser a mudança de estado de espírito de cada um de nós. Ainda que, ele diz assim: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele ouviu. Porque ele ouviu. Ainda que o meu jardim não floresça, ainda que na minha vida relacional existam espinhos, ainda que as rosas me espetem, ainda que eu tenha dificuldade de relacionamento com minha esposa, com meus filhos, com a minha casa, foi Deus quem me deu, e Ele está no comando, e Ele está no controle. Ainda que tudo que isso, ainda se assim mesmo, tudo isso aconteça, Ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor. Ele diz mais: e Deus vai me dar pés como os pés da corça do cervo, que eu mesmo perseguido ainda consigo me refugiar em altos lugares. E nada poderá me tocar, porque eu estou indo
na direção daquele que me fortalece, daquele que me protege. Ainda que isso é mudar o modo de contemplação. Você, quando está olhando para o mundo, parece que o mundo inteiro está indo muito bem, só você que está indo muito mal. Parece que o mundo inteiro está remando a favor da maré, e só você está remando contra. Mas quando você muda a sua contemplação, quando você para de perguntar para Deus, por quê? E você começa a ouvir a voz de Deus, e Deus diz para você, ainda que, todavia, ele diz assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E a gente pode dizer mais, eu e a minha família nos alegraremos no Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa salvação. No final, o que Abacuque quer dizer? O que importa no final? O que importa no final? Ele diz que o que importa no final é a nossa salvação, é o nosso esconderijo em Jesus. É você olhar para aquilo que Deus deu para você, para aquilo que Deus separou para você, para a sua porção, e entender que foi Deus que deu, e se Deus deu, deu por uma razão. E a razão pela qual Ele deu, essa condição ao profeta do passado, é a mesma que Ele dá para você adquirir paciência, para você mudar o seu modo de contemplação, como eu estou vendo a vida. Eu posso fazer essa afirmativa, o meu jardim não está florescendo? Ou eu posso mudar o meu modo de contemplação? O meu jardim vai florescer, porque ele está na mão do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, tudo é uma questão de maneira com que nós vemos a vida. O profeta passou muito tempo da sua vida questionando Deus e perguntando a Deus por quê. Mas quando ele muda, ele altera o modelo de contemplação dele, ele sai da expressão por quê? Ele muda para essa, ainda que. Vale a pena ler, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. O que ele diz? Vamos ler? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Como é que muda? Como é que muda quando a gente ouve a voz de Deus? Como é que muda quando você coloca a sua família na perspectiva de Deus? Como é que muda quando você entende que, apesar do caos, Deus, Ele está no controle? Só tem uma pequena frase que muda todo o contexto da história desse profeta. Ouvindo-o eu. Ou, melhorando a frase, quando eu ouvi o Senhor. Ele diz, quando eu ouvi o Senhor, eu entendi quem eu era. Quando eu ouvi o Senhor, eu entendi quem o Senhor era. Quando eu ouvi o Senhor, eu entendi qual é o propósito dele na minha vida. Quando eu ouvi o Senhor, eu entendi qual é o propósito dele para o mundo. Quando eu ouvi o Senhor, eu entendi qual é o propósito dele para a igreja. Quando eu ouvi o Senhor, eu entendi qual é o propósito dele para a minha família. Amém? Se você comparar com o mundo, você está olhando de um ângulo, de uma forma distorcida. Quando você ouve o que Deus fala e você olha para o que Deus tem feito e traz à memória aquilo que Ele já fez e com certeza aquilo que Ele fará, a sua perspectiva ela muda radicalmente. Então nós podemos dizer o seguinte, que o problema do meu jardim não florescer, a causa raiz do problema é só uma perspectiva de visão. Na verdade, está tudo bem com a sua família, na verdade, está tudo bem com a sua vida, e, na verdade, basta você ter paciência e confiar, porque a obra do Senhor vai ser feita. Amém? Tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de como nós enxergamos
as coisas. Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para o mundo? Eu estou olhando para as coisas do mundo? Ou eu estou olhando para Deus? E estou olhando para as bênçãos que Deus já tem feito na minha vida? Isso faz toda a diferença para onde você está olhando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos nessa noite e nos traga essa perspectiva que a Alessandra, de maneira emocionante, trouxe para a gente no início do culto. O Senhor mandou que a gente traga a memória. E quando nós trazemos a memória, a gente faz exatamente isso. Ouvindo eu, o Senhor. Deixa o Senhor falar aquilo que Ele precisa falar no seu coração, porque as nossas necessidades, eles são diferentes. Tá certo? Mas nosso ponto de convergência é ouvir aquilo que Deus tem para falar para a minha vida, para o meu coração, para o meu problema, porque ele pode ser um pouco diferente do seu, mas Deus tem a solução para ele. Por isso que eu e você precisamos ouvir o que Deus tem para falar antes de questioná-lo. Questionar é tranquilo, irmãos. Deus permite. Mas toda vez que nós perguntamos e falamos, muitas vezes nós perdemos a perspectiva daquilo que Deus realmente quer falar comigo e quer falar com você. Irmão Tiago.